Vamos lá, pessoal, vamos para a questão 113, uma questão que fala sobre termodinâmica. Olha o enunciado. Que o ar, quando é aquecido, se expande, todo mundo sabe. Que ao se expandir ele se torna menos denso, também todo mundo sabe. Que ao se tornar menos denso ele sobe, por causa do empuxo do ar externo, novamente todo mundo sabe. Assim que são feitos os balões. Logo, a partir desse raciocínio, é bem comum se pensar que é mais quente nas montanhas, para onde vai o ar aquecido, do que no litoral. Porém, em situações normais, o litoral é mais quente que as montanhas. E isso também todo mundo sabe. Parece então que está faltando alguma informação para colocar as coisas em seus devidos lugares. O ar quente nas praias e o ar frio nas montanhas. O que explica o fato de o ar nas montanhas ser mais frio? Pessoal, então essa questão ela traz uma situação interessante, né? Porque a gente aprende lá em convecção que o ar quente ele sobe e o ar frio desce, né? Então, essa questão ela está te perguntando justamente isso. Se o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Por que que lá nas montanhas é mais frio do que no litoral, que está na parte de baixo? Ó? Então, vamos lá, pessoal. A gente precisa, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa lembrar dos conceitos termodinâmicos. Ó. Vem comigo aqui. Ó. Quando o ar está aqui embaixo, ele está justamente numa pressão maior, né? Não? Porque a coluna de ar que está aqui acima dele é maior. Então, quer dizer ó, que aqui na parte de baixo, eu tenho uma pressão maior ou menor? Eu tenho uma pressão maior. Já bem aqui na parte de cima, no topo da montanha, eu tenho uma pressão menor. Ou seja, quer dizer que quando esse ar aqui ó, vai da parte de baixo para a parte de cima, como a pressão está diminuindo, esse gás vai sofrendo uma expansão, certo? Ele vai sofrendo uma expansão. Como é um processo rápido, e a gente tem que lembrar também que o ar é um péssimo condutor de calor, e esse processo também é rápido, não dá tempo do gás trocar calor com o meio. Então, se ele não troca calor com o meio, como é que a gente chama esse processo? Se não troca calor com o meio, esse processo é um processo adiabático. Então, é um processo adiabático. E nesse caso aqui, está se tratando de uma expansão adiabática, né? Vamos melhorar aqui, ó. Nesse caso, está se tratando de uma expansão adiabática. Professor, por que expansão? Porque como a pressão diminui, o volume do ar vai aumentando, ele vai expandindo. Como o ar é um péssimo condutor de calor, ele quase não troca calor, né? Ele quase não troca calor com o meio. E também é um processo rápido. Então, é um processo adiabático. O que acontece em uma expansão adiabática, pessoal? Em uma expansão adiabática, o gás esfria. Vamos demonstrar isso pela primeira lei da termodinâmica? Vem comigo. Pela primeira lei da termodinâmica, o calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Nesse caso, como eu tenho uma expansão adiabática, professor, eu já sei que o calor é zero. Então, continuando aqui, ó, zero é igual a ΔU mais trabalho. Então, eu posso dizer que a variação da energia interna é menos o trabalho. O que é que eu posso entender disso? Que o sinal do ΔU é o sinal oposto do trabalho. Aí vamos lembrar. Se o gás está expandindo, pessoal, o trabalho é positivo ou negativo? O trabalho é positivo. Então, se o trabalho é um número positivo, o ΔU, como tem sinal oposto, vai ter que ser um número o quê? Negativo. Ou seja, na expansão adiabática, o ΔU diminui, a energia interna do gás diminui. Se a energia interna do gás diminui, é porque a temperatura do gás diminui. Ou seja, o gás sofre um resfriamento, certo? Eu sempre costumo dizer que para você lembrar rápido de uma expansão adiabática, é você lembrar do caso do Rexona, que você tem
Quando você aperta no Rexona ali, né, o gás sofre uma expansão de dentro do frasco para a atmosfera. Se ele sofre uma expansão adiabática, que é uma expansão rápida, esse gás ele fica gelado. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, qual das alternativas que está falando sobre isso. Ó. Letra A. O ar quente é desviado para outras regiões após se resfriar, não alcançando o topo das montanhas? Nada a ver essa questão aqui. Ó. Letra B. Quando o ar sobe nas encostas das montanhas, ele sofre uma expansão adiabática devido à diminuição da pressão atmosférica. Beleza, então isso aqui foi tudo que a gente falou, certo? Então, questão 113, letra B de bola. Valeu, pessoal!